Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar os poliedros regulares. Então, essa é a última classe de poliedros que nós vamos estudar, tá? E com essa aula, nós encerramos aí o capítulo 14 do livro. Bom, no final da aula, nós veremos o seguinte, que todo poliedro regular é um poliedro de Platão, certo? Então, como nós já vimos na aula passada, só existem 5 tipos de poliedros de Platão, né? Que são esses 5, o tetraedro, o hexaedro, o icosaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esse aqui é o octaedro, acho que eu falei errado, né? Octaedro, esse aqui é icosaedro e esse é o dodecaedro. Hexaedro, tetraedro. Só existem 5 tipos de poliedros regulares também, tá? Qual a diferença essencial dos poliedros de Platão para os regulares, assim? É claro, nem todo poliedro de Platão é regular, tá? Por quê? Os poliedros regulares é o seguinte, todas as arestas serão congruentes entre si, todas terão as mesmas medidas, tá? Ó, então isso aumenta de um momento de todos. Então, só que em poliedro de Platão não precisa ter dessas propriedades, tá? Ele pode ter ahn, arestas não, nem todas as arestas precisam ser congruentes entre si, tá certo? Então é claro que nem todo poliedro de Platão vai ser regular, né? Porque nem todas as arestas precisam ser congruentes entre si, ok? Então, a gente vai então definir para de regular. Vamos ver alguns exemplos, aí no final a gente prova que todo poliedro regular é um poliedro de Platão e consequentemente só tem 5, né? Então, ó, vamos lá. Quando que um poliedro convexo ele é regular? Ó, importante, tá? Tem que ser convexo. Aí já começa, se vocês lembrarem ali umas 2 aulas atrás, que todo poliedro convexo ele é euleriano, ok? Então todo poliedro regular é euleriano, tá? Então, ó, quais são as duas propriedades adicionais, além de ser convexo, né, que um poliedro tem que satisfazer para ser regular? As faces são polígonos regulares, todas as faces são regulares e são congruentes entre si, tá? Então todas as faces são ou, por exemplo, triângulos equiláteros, ou quadrados, ou pentágonos regulares, hexágonos regulares, assim por diante. E todos congruentes entre si, tá? Isso vai implicar que todas as arestas terão a mesma medida. Beleza? Aí o item B é o mesmo item, acho que é o B também, lá da definição da aula passada de poliedro de Platão. Que fala o quê? Em todo vértice tem sempre o mesmo número m de arestas. Tá? Se você olhar aqui nessas figuras, né, ó, por exemplo, no tetraedro, ó, cada vértice tem 3 arestas, né? Aqui no dodecaedro, cada vértice tem 3 arestas também. Aqui no octaedro, ó, cada vértice tem 4 arestas, né? Só para pegar um diferente, né? E aqui no icosaedro, cada vértice tem 5 arestas. Todos os vértices do icosaedro têm 5 arestas, tá? Vamos lá. Esse poliedro aqui não é regular, tá? Por quê? A gente só faz o item B, né? Que é aquele que fala todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Então ele também não é de Platão, né? Ó, esse vértice aqui tem 3 arestas e esse vértice aqui tem 4. Tá? Então, não é regular. E também não é de Platão, tá? Esse cara aqui, ó, não satisfaz o item A. Pelo item A, o quê? Todas as faces são polígonos regulares e congruentes entre si. Não, claramente, ó, essa face aqui, ó, não é um polígono regular, né? Não é um quadrado. É um trapézio que não é quadrado. Um, esse aqui também, ó, não satisfaz nenhum dos dois itens, né? Por exemplo, essa face e essa não são congruentes, né? Ou ainda, se você olhar essa face aqui, ó,
da frente aqui não é um polígono regular. Também não faz o item B, né? Ó, esse vértice tem 4 arestas e esse vértice tem 3. Tá? Então esse aqui fura as duas propriedades. Esse cara aqui, ó, não é convexo, né? Aquele exemplo que a gente já viu em várias aulas, né? Que tem um buraco aqui no meio. Esse cara não é convexo, portanto não é regular. Bom, vamos provar lá então o que eu falei. Que os poliedros regulares são apenas 5, né? A menos... Ah, tem um errinho aqui, ó. A menos da medida das arestas. Ou seja... Olha aqui só o tetraedro. É claro que se eu mexer nas medidas ali, né? Eu vou obter outros tetraedros. E todos serão poliedros regulares, tá? E assim para os outros também. Vamos provar isso. Então, pra gente voltar na aula passada. Tem que provar que ele é um poliedro de Platão. Se eu provar que todo poliedro regular é de um poliedro de Platão, como nós sabemos que só existem 5 tipos de poliedros de Platão, acabou a demonstração, né? Então, para começar, por que todas as faces possuem o mesmo número n de arestas? Então, vamos lá. Todas as faces são congruentes entre si, né? Tá aqui a definição. Todas as faces são polígonos são congruentes entre si. Então, todas as faces serão polígonos, né? Viram ali, são regiões poligonais, né? Com o mesmo número de arestas, tá? Então, como todas as faces são congruentes entre si, elas possuem o mesmo número n de arestas. Agora, o item B lá que eu teria que provar, todos os vértices possuem o mesmo número m de arestas. Isso está na definição de poliedro regular, tá? É a mesma propriedade. Todos os vértices possuem o mesmo número m de arestas, tá? Então, por definição, né? Por definição, todos os vértices possuem o mesmo número n. Tá errado ali, é m, né? De arestas. A terceira propriedade que você tem que provar para garantir que nosso poliedro é de Platão é que ele é euleriano. Mas ele é, né? Porque ele é convexo, tá? Provou na primeira aula de poliedros, né? Primeira aula não. Na segunda aula, que foi a aula de poliedros eulerianos, que todo poliedro convexo é euleriano, tá? Não, por definição, todo poliedro regular tem que ser convexo, tá? É euleriano, pois todo poliedro convexo satisfaz V menos A mais F igual a 2, tá? Isso aqui é a relação de Euler, tá? A gente viu
gente só viu, né? Eu não demonstrei, tá? A gente viu lá na aula, 2 aulas atrás aí. Foi na aula de poliedros eulerianos. Então, de A, B e C, segue aqui. Todo poliedro de Platão regular é um poliedro de Platão. Mas como só existem 5 tipos de poliedros de Platão, só existirão então 5 poliedros, 5 tipos, né, de poliedros regulares, tá? E assim termina a demonstração, tá? Bom, a gente provou que se é regular, então é de Platão. É claro que a recíproca é falsa, tá? Porque no poliedro de Platão, já expliquei, nem todos os arestas precisam ser congruentes entre si, tá? E com isso você vai, nesses casos, né, a propriedade A aqui não é satisfeita. Bom, peguei as mesmas figuras aí da aula passada, mas cuidado, tá? Nem todos aqui são regulares, porque se as arestas não são congruentes entre si, já não é regular, tá? Então, ó, os poliedros regulares são os tetraedros de 4 lados, os hexaedros de 6 lados, os octaedros de 8 lados, os dodecaedros de 12 lados e os icosaedros de 20 lados, tá? Que são, como eu falei, esses aqui, ó. Ok? Bom, então, a aula de hoje ficando por aqui. Então a gente encerra o capítulo 14 do livro, tá? Aí na próxima aula a gente começa um novo capítulo, ok? Até lá então.